O café não é o problema. O que você coloca dentro da sua xícara todos os dias pode estar silenciosamente prejudicando as suas artérias mais do que você imagina. Pode parecer estranho ouvir isso, principalmente porque durante muitos anos as pessoas acreditaram exatamente no contrário, que o café fazia mal para o coração, que aumentava a pressão que deveria ser evitado. Mas a ciência mudou e mudou bastante. Hoje nós sabemos que o problema não está no café em si, mas na forma como você consome esse café todos os dias, sem perceber. E aqui está algo que quase ninguém te explica com clareza. Minutos depois do primeiro gole, o seu corpo já começa a reagir. Dentro dos seus vasos sanguíneos, pequenas mudanças estão acontecendo. Mudanças que podem ajudar a proteger a sua circulação. Ou, dependendo do que você faz junto com esse café, podem acelerar processos silenciosos que levam a problemas como pressão alta, entupimento das artérias e até um derrame no futuro. O mais perigoso é que isso não dói, não dá sinal imediato, não chama a atenção. Acontece aos poucos, todos os dias ao longo de anos. Meu nome é Dr. Lucas Almeida e ao longo da minha experiência atendendo pacientes, eu percebi um padrão que se repete com muita frequência. Pessoas que deixaram de tomar café achando que estavam protegendo o coração, quando na verdade estavam abrindo mão de algo que poderia ajudar. E outras que continuam tomando todos os dias, mas cometem um erro simples, quase automático, que anula completamente qualquer benefício da bebida. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que realmente acontece dentro do seu corpo. Quando você toma café, qual é o erro mais comum que a maioria das pessoas comete sem perceber? E como você pode ajustar esse hábito de forma simples para proteger a sua saúde no longo prazo. Fica comigo até o final, porque o detalhe mais importante de todos é justamente aquele que quase ninguém presta atenção. Durante muito tempo, o café foi tratado como um inimigo da saúde. Médicos recomendavam reduzir ou até eliminar completamente o consumo. Famílias inteiras cresceram, acreditando que ele fazia mal para o coração, aumentava a pressão e poderia trazer riscos sérios ao longo dos anos. Essa ideia ficou tão forte que muita gente até hoje sente culpa ao tomar uma simples xícara pela manhã. Eu mesmo, no início da minha formação, aprendi exatamente isso. A cafeína era vista como uma substância que acelerava o coração, elevava a pressão e poderia ser perigosa, principalmente para pessoas mais velhas. E durante décadas, essa foi a verdade aceita. Mas aqui está o ponto que mudou tudo. Esse entendimento estava incompleto. Não porque alguém quis enganar, mas porque os estudos antigos não levavam em conta um fator muito importante. Pessoas que fumavam tendiam a consumir mais café e como o tabagismo está diretamente ligado a doenças cardiovasculares, o café acabou sendo associado a um problema que, na verdade, vinha de outro hábito muito mais agressivo. Quando os pesquisadores corrigiram esse erro e passaram a comparar grupos de forma mais precisa, separando quem fumava de quem não fumava, o resultado foi surpreendente. O café deixou de aparecer como vilão e começou a mostrar um potencial completamente diferente. Hoje, com estudos muito mais robustos, acompanhando centenas de milhares de pessoas por vários anos, a ciência aponta para algo que vai contra tudo que muita gente ainda acredita. O café, quando consumido da forma correta, pode ser um aliado importante da saúde cardiovascular. Mas para entender por que isso acontece, você precisa primeiro entender como funciona o seu próprio corpo. Imagine o seu sistema circulatório como uma rede de encanamento dentro da sua casa. Existem tubos maiores que levam o sangue com força e pressão para todas as partes do corpo, e tubos menores que fazem o retorno. No centro de tudo isso está o coração funcionando como uma bomba que nunca para, dia após dia sem descanso. Agora, pense no que acontece com esse sistema ao longo do tempo. Assim como um encanamento antigo, os vasos sanguíneos podem perder a flexibilidade, acumular resíduos nas paredes e se tornar mais estreitos. Esse processo acontece lentamente, sem dor, sem aviso, mas com consequências muito sérias no longo prazo. E no centro de tudo isso existe uma estrutura que poucas pessoas conhecem, mas que é fundamental para a sua saúde, o endotélio.
O endotélio é uma camada extremamente fina que reveste o interior das suas artérias. Ele funciona como uma espécie de proteção, quase como uma superfície lisa, que impede que substâncias indesejadas se acumulem. Quando essa camada está saudável, o sangue flui com facilidade, sem resistência, sem obstruções. Mas quando o endotélio começa a sofrer danos, seja por inflamação, estresse oxidativo ou hábitos inadequados ao longo dos anos, ele perde essa capacidade de proteção. E é exatamente aí que começam os problemas silenciosos que levam ao entupimento das artérias, ao aumento da pressão e, em casos mais graves, ao infarto ou ao derrame. É nesse ponto que o café entra na história de uma forma que muita gente ainda não entende completamente. Quando as pessoas pensam em café, a maioria imagina apenas uma coisa: a cafeína. Aquela substância que desperta, que tira o sono, que dá energia. Mas a verdade é que o café é muito mais do que isso. Dentro de uma simples xícara, existem mais de 800 compostos bioativos diferentes. Vitaminas minerais, ácidos orgânicos alcaloides e principalmente um grupo de substâncias que tem chamado muita atenção da ciência nos últimos anos, os polifenóis. Entre esses polifenóis existe um em especial que merece destaque, chamado ácido clorogênico. Pode parecer um nome complicado, mas o efeito dele dentro do seu corpo é algo que você precisa entender. O ácido clorogênico atua diretamente nos vasos sanguíneos, especialmente naquela camada que eu te expliquei antes, o endotélio. Ele tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória muito forte, ajudando a proteger essa camada interna contra os danos que se acumulam ao longo do tempo. E aqui entra um mecanismo que é fundamental para a nossa circulação. O seu corpo produz naturalmente uma substância chamada óxido nítrico. Essa substância funciona como um sinal químico que diz às suas artérias para relaxarem. Quando o óxido nítrico está em bons níveis, os vasos ficam mais flexíveis, o sangue circula com mais facilidade e a pressão tende a se manter mais equilibrada. O problema é que, com o passar dos anos, fatores como alimentação inadequada, estresse, inflamação crônica e envelhecimento vão reduzindo essa produção. E é exatamente nesse ponto que os compostos do café podem ajudar. Os polifenóis, especialmente o ácido clorogênico, estimulam a produção de óxido nítrico, ajudando as artérias a manterem a sua função natural por mais tempo. Agora, eu quero te mostrar como isso se traduz na prática. Porque não adianta falar só de teoria se você não entende o impacto real no seu corpo. O primeiro efeito importante do café sem açúcar é a redução do estresse oxidativo dentro dos vasos sanguíneos. Estresse oxidativo é um processo que acontece o tempo todo no seu organismo. É o mesmo tipo de reação que faz uma maçã escurecer depois de cortada ou um metal enferrujar com o tempo. Dentro do seu corpo, esse processo pode danificar células, enfraquecer estruturas e acelerar o envelhecimento das artérias. Quando esse dano acontece de forma constante, ele cria o ambiente perfeito para o surgimento de inflamação e acúmulo de substâncias nas paredes dos vasos. É aqui que o café mostra um dos seus papéis mais interessantes. Os antioxidantes presentes nele ajudam a neutralizar essas reações antes que causem danos maiores. É como se você tivesse um sistema de defesa atuando diariamente para proteger os seus vasos sanguíneos contra esse desgaste silencioso. E existe um detalhe muito importante. Em muitos países, inclusive no Brasil, o café é uma das principais fontes de antioxidantes da dieta das pessoas. Ou seja, não estamos falando de algo raro ou difícil de acessar. Estamos falando de um hábito comum que pode ter um impacto real na sua saúde quando feito da forma correta. O segundo efeito que merece atenção está relacionado à formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos. Com o passar dos anos, o risco de formação desses coágulos aumenta, e quando eles bloqueiam uma artéria, as consequências podem ser graves, como um infarto ou um derrame. Os compostos bioativos do café possuem propriedades que ajudam a reduzir a agregação das plaquetas, que é o processo responsável pela formação desses coágulos. Na prática, isso significa que os vasos se tornam menos propensos a sofrer bloqueios inesperados.
algo especialmente importante para pessoas acima dos 50 anos. Claro, isso não substitui nenhum tipo de medicação quando ela é necessária, mas mostra que o café dentro de um contexto adequado pode contribuir de forma positiva para a saúde da sua circulação. Isso ainda é só o começo. Agora eu preciso te explicar um ponto que gera muita confusão, principalmente para quem já ouviu que café aumenta a sua pressão. E sim, isso tem uma parte de verdade, mas não é a história completa. Logo após tomar café, especialmente se você não tem o hábito de consumir com frequência a cafeína, pode causar um aumento leve e temporário da pressão arterial. Isso acontece porque o corpo reage ao estímulo. O coração bate um pouco mais rápido e os vasos podem se contrair por alguns minutos. Mas esse efeito é passageiro. E mais importante do que isso, ele muda completamente quando você olha para o longo prazo. Pessoas que consomem café de forma regular desenvolvem uma adaptação natural. O organismo passa a responder de forma diferente e aquele aumento inicial da pressão se torna muito menor ou praticamente inexistente. E aqui está o que os estudos mais recentes mostram com clareza. Quando analisamos anos de acompanhamento, pessoas que consomem café de forma moderada tendem a ter um melhor controle da pressão arterial ao longo do tempo, não o contrário. Ou seja, o que parecia ser um problema no curto prazo não se sustenta quando olhamos para o efeito acumulado ao longo da vida. Agora, avançando um pouco mais, chegamos a um dos efeitos mais relevantes de todos: a relação entre o consumo de café e a redução do risco de insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma condição em que o coração perde a capacidade de bombear o sangue de forma eficiente. Com o tempo, o organismo começa a sofrer com falta de oxigenação adequada. Surgem sintomas como cansaço, falta de ar, inchaço nas pernas e uma limitação progressiva da qualidade de vida. É uma condição séria, comum em pessoas mais velhas e que pode evoluir de forma silenciosa durante anos. E é aqui que os dados científicos chamam a atenção. Grandes estudos populacionais acompanhando centenas de milhares de pessoas por mais de uma década mostraram que o consumo moderado de café está associado a uma redução significativa no risco de desenvolver insuficiência cardíaca. E existe um detalhe que surpreende muita gente. O café descafeinado também apresentou benefícios semelhantes. Isso mostra que não é apenas a cafeína que está envolvida nesses efeitos. São os compostos bioativos, os polifenóis, as substâncias antioxidantes que continuam presentes mesmo quando a cafeína é removida. Mas agora eu quero te levar ao ponto mais importante de todos, aquele que na prática tem o maior impacto na saúde do seu coração ao longo dos anos. O café sem açúcar pode ajudar a proteger o endotélio, aquela camada interna das artérias que eu te expliquei antes. E isso muda tudo, porque a saúde do endotélio está diretamente ligada ao risco de desenvolver aterosclerose, que é o processo de entupimento das artérias ao longo do tempo. Quando o endotélio está saudável, ele funciona como uma barreira protetora. Ele impede que substâncias se acumulem, regula a dilatação dos vasos e mantém o fluxo sanguíneo adequado. Mas quando ele é danificado, começa um processo silencioso de inflamação, acúmulo de gordura e formação de placas dentro das artérias. Essas placas crescem lentamente sem causar sintomas no início. E muitas vezes, o primeiro sinal de que algo está errado é um evento grave, como um infarto ou um derrame. Os compostos presentes no café ajudam exatamente nesse ponto. Eles reduzem a inflamação, diminuem o estresse oxidativo e estimulam a produção de óxido nítrico, que mantém os vasos mais flexíveis e funcionais. Na prática, isso significa que o café, quando consumido da forma correta, pode contribuir para manter suas artérias saudáveis por mais tempo. E quanto mais tempo você preserva essa função, menor tende a ser o risco de problemas cardiovasculares no futuro. Mas existe um detalhe, um erro muito comum que pode transformar tudo isso no efeito contrário. E é exatamente sobre isso que eu vou te mostrar agora. Deixa eu te contar sobre algumas pessoas que passaram por isso na prática, porque às vezes entender a teoria é importante, mas
Ver como isso acontece na vida real muda completamente a forma como você enxerga o problema. O seu João Pereira tem 72 anos. Trabalhou a vida inteira como eletricista, sempre acordando cedo, sempre com uma xícara de café na mão antes de sair de casa. Para ele, o café não era só uma bebida, era parte da rotina, parte da identidade dele. Mas alguns anos atrás, ele foi orientado a parar completamente de tomar café. Disseram que aquilo poderia estar prejudicando o coração dele. E ele obedeceu. Ficou quase 2 anos sem tomar. Quando chegou ao consultório, ele não estava apenas preocupado com a saúde. Ele estava triste. Sentia que tinha perdido algo que fazia parte da vida dele há décadas. Depois de avaliar os exames, o histórico e o estilo de vida, ficou claro que o problema não era o café. O problema estava em outros fatores como a alimentação desbalanceada e falta de atividade física. Com alguns ajustes, o café voltou para arrumar a rotina dele, dessa vez sem açúcar e em quantidade controlada. Hoje ele toma 2 xícaras pela manhã com mais consciência, mais equilíbrio e com resultados melhores nos exames. Agora deixa eu te falar da dona Helena Souza. Ela tem 68 anos, foi professora a vida inteira e sempre teve muito cuidado com a saúde. Mas carregava uma preocupação constante. Toda vez que tomava café, sentia que estava fazendo algo errado. Ela tinha pressão levemente elevada e ouviu várias vezes que deveria evitar café. O problema é que, junto com o café, vinham outros hábitos que passavam despercebidos. Um pouco de açúcar a mais, um biscoito doce à tarde, menos movimento no dia a dia. Quando analisamos o contexto completo, ficou evidente que o café não era o vilão da história. Ajustamos a alimentação, reduzimos o açúcar, incluímos mais atividade física. E o café permaneceu. Com o tempo, a pressão ficou mais controlada e, talvez mais importante do que isso, a culpa desapareceu. E tem também o Carlos Mendes, de 57 anos, motorista de longa distância. A rotina dele sempre foi puxada muitas horas na estrada, pouco sono e muito café ao longo do dia. Mas no caso dele, o problema era diferente. Não era só a quantidade que chegava a 5 ou 6 xícaras por dia. Era o que vinha junto com esse café. Açúcar em excesso, lanches rápidos, pouca regularidade nas refeições. Depois de um susto com dores no peito, ele decidiu mudar. Não parou de tomar café, mas reduziu a quantidade e principalmente retirou o açúcar. Em poucos meses, os exames começaram a mostrar melhora. Mais disposição, menos cansaço e um controle melhor dos indicadores de saúde. Essas histórias têm algo em comum. Em nenhum desses casos, o café por si só era o problema. O problema estava na forma como ele era consumido e no contexto em que fazia parte da rotina dessas pessoas. E isso nos leva ao ponto mais importante de todos. Agora chegamos ao ponto mais importante de todos, porque existe um erro muito comum, extremamente comum, que pode transformar um hábito potencialmente benéfico em algo prejudicial para uma sua saúde. E esse erro está dentro da própria xícara: o açúcar. Quando você adiciona açúcar ao café, você está misturando 2 coisas com efeitos completamente opostos dentro do seu corpo. De um lado, os compostos do café tentando proteger os seus vasos sanguíneos, reduzindo a inflamação, combatendo o estresse oxidativo e ajudando o endotélio a funcionar melhor. Do outro lado, o açúcar elevando rapidamente a glicose no sangue, gerando picos repetidos ao longo do dia, estimulando processos inflamatórios e causando danos exatamente naquela mesma camada que o café estava tentando proteger. É como tentar limpar algo, enquanto ao mesmo tempo você continua sujando. Um efeito anula o outro. Com o tempo, esses picos frequentes de glicose contribuem para o desgaste dos vasos sanguíneos, aumentam o risco de resistência à insulina e favorecem o desenvolvimento de problemas cardiovasculares. E aqui está a grande confusão. Muitos dos estudos que mostram benefícios do café analisam o consumo sem açúcar. Não é o café com 2 colheres de açúcar? Não é o café com leite condensado. Não é o café acompanhado de alimentos ultraprocessados.
É o café na sua forma mais simples. Por isso, quando falamos em benefício, estamos falando de café sem açúcar, ou com uma redução progressiva até eliminar completamente. E eu sei que para muita gente isso parece difícil, o paladar se acostuma. Mas a boa notícia é que ele também se adapta. Você não precisa parar de um dia para o outro. Comece reduzindo aos poucos. Diminua um pouco esta semana, mais um pouco na próxima. Em algumas semanas o seu gosto muda e você começa a perceber o sabor real do café, que é muito mais rico do que parece quando está mascarado pelo açúcar. Agora, além do açúcar, existem outros pontos importantes que você precisa considerar. A quantidade, por exemplo. Os estudos mostram que o consumo mais associado a benefícios fica em torno de 2 a 3 xícaras por dia. Isso não significa que mais do que isso seja necessariamente ruim para todo mundo, mas é a faixa onde os efeitos positivos aparecem com mais consistência. Outro ponto é o horário. A cafeína pode permanecer no organismo por várias horas, especialmente com o avanço da idade. Se você tem dificuldade para dormir, evitar o café no final da tarde pode fazer uma grande diferença na qualidade do seu sono, e o sono, por sua vez, tem um impacto direto na saúde do coração. E existe ainda a forma de preparo. O café coado em filtro de papel, que é muito comum, tem uma vantagem importante. Ele retém substâncias que, em excesso, podem elevar o colesterol. Isso torna esse tipo de preparo mais favorável para quem precisa cuidar do perfil lipídico. Mas, acima de tudo, existe algo que não pode ser ignorado. Cada pessoa é única. Se você percebe que o café te causa palpitações, ansiedade, desconforto ou alterações significativas na pressão, isso precisa ser avaliado de forma individual. O café pode ser um aliado, mas não substitui acompanhamento médico, não substitui diagnóstico e não substitui cuidado personalizado. Pequenos ajustes fazem uma grande diferença. E muitas vezes não é sobre tirar o café da sua vida. É sobre aprender a usar ele da forma certa. Depois de tudo isso, eu quero que você guarde uma ideia simples, mas muito importante. O café por si só não é o vilão que muita gente acreditou durante anos. Em muitos casos, ele pode sim fazer parte de um estilo de vida saudável, especialmente quando consumido da forma correta. Mas o que realmente faz diferença não é apenas o café, é o contexto, é a forma como você consome, é o que você adiciona, é o conjunto dos seus hábitos ao longo do tempo. Na minha opinião, baseada tanto na experiência clínica quanto no que a ciência mais recente vem mostrando, o maior problema não é o café. O maior problema são os pequenos erros repetidos todos os dias, erros que parecem inofensivos, mas que ao longo dos anos vão acumulando impacto dentro do seu corpo. E ao mesmo tempo, o contrário também é verdadeiro. Pequenos ajustes feitos com consistência podem gerar resultados muito significativos no longo prazo. Às vezes, não é sobre cortar tudo, é sobre entender melhor e fazer melhor. Agora, eu preciso ser muito claro com você em relação a uma coisa. Este conteúdo tem o objetivo de informar, de te ajudar a entender melhor o seu corpo e os efeitos dos seus hábitos. Mas ele não substitui uma avaliação individual. Cada pessoa tem uma história, tem condições específicas, usa medicações diferentes e reage de forma única. Se você tem problemas cardíacos, arritmias, pressão descontrolada ou qualquer outra condição de saúde, a decisão sobre consumir ou não café e em qual quantidade deve sempre ser feita junto com o seu médico de confiança. Não tome decisões importantes de saúde baseado apenas em um vídeo. Use essa informação como um guia, como um ponto de partida para conversar melhor com o profissional que acompanha você. Porque no final das contas, não é sobre o café. É sobre as escolhas que você faz todos os dias, muitas vezes no automático, e que com o tempo constroem ou prejudicam a sua saúde. Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveita para curtir o vídeo. Isso ajuda muito a levar essa informação para mais pessoas que também precisam entender isso.
Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para continuar recebendo conteúdos como este. E me conta aqui nos comentários, você costuma tomar café com ou sem açúcar? Eu quero saber.